pergunta para pais, uma pergunta para mães que aqui estão. A pergunta é: qual é o pai, qual é a mãe que aqui está, que não deseja o melhor para a vida dos seus filhos? Eu tenho um filho e eu desejo e eu quero muito que ele seja feliz. Eu creio que vocês que são pais também desejam a felicidade dos seus filhos. Eu desejo a felicidade do meu filho e por isso eu me esforço para ensinar o melhor para ele. Eu me esforço para que ele ande nos caminhos que eu acredito ser o melhor e que trará felicidade para ele. Eu sei que vocês que são pais, que são mães, também agem assim, se esforçam, ensinam, mostram o caminho para que seus filhos possam ser felizes. Porém, nem sempre os nossos filhos entendem. Contudo, nós nos esforçamos, continuamos ensinando, porque de verdade nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam felizes. E sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu começo a mensagem dessa noite falando da nossa vida familiar, falando do nosso desejo de que nossos filhos sejam felizes, porque nessa noite eu pretendo trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu pretendo falar a respeito do desejo de Deus para a sua vida. E sem arrodeios, de modo muito direto, eu quero dizer que Deus, Ele deseja o teu bem. Deus, Ele deseja que você seja feliz. Ele anseia por isso, que você desfrute de uma boa vida. Deus deseja que nós, que somos seus filhos, sejamos alegres. Assim como nós, que somos pais, desejamos a felicidade dos nossos filhos, o nosso Deus, Ele deseja, Ele que é o nosso Pai, Ele deseja a nossa felicidade. Eu quero, meu irmão, minha irmã, que você guarde bem isso no seu coração. Deus, Ele deseja que você seja feliz. Mas você pode me perguntar: nesse mundo nós sofremos. E eu concordo com vocês. Nesse mundo nós sofremos, nesse mundo nós nos angustiamos. O próprio Jesus falou que no mundo nós iremos passar por provas, que nós iremos passar por tribulações. Mas a tribulação, meu irmão e minha irmã, não faz parte do projeto de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele usa até esses momentos maus na nossa vida para o nosso próprio bem. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu como pai, quando meu filho não está bem, eu procuro, inclusive, usar esse momento para lhe ensinar. Procuro, inclusive, usar esse momento para que ele possa aprender. Deus também usa esses momentos difíceis na nossa vida para nos ensinar. Usa esses momentos difíceis na nossa vida para que nós possamos crescer. Eu repito mais uma vez: Deus, Ele deseja a tua felicidade. Deus, Ele deseja a sua felicidade, meu irmão.
glorificado quando nós que somos seus filhos nos satisfazemos nele. Ele é mais glorificado quando nós que somos seus filhos estamos felizes, estamos alegres nele. Sabe, meu irmão e minha irmã, que a nossa alegria, a nossa felicidade glorifica a Deus. E Ele quer isso. Ele deseja o nosso bem. E o texto base para a mensagem dessa noite fala a respeito disso. Moisés, o autor dessa passagem, ele começa o texto com uma pergunta retórica. Ele pergunta para Israel, o povo do Senhor. Ele pergunta: e agora, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? E agora, ó Israel, o que é que o Senhor deseja para vocês? E logo após Moisés explicar o que é que o Senhor deseja, ele conclui dizendo: tudo isso é para o teu próprio bem. Moisés está falando para o povo de Israel: tudo isso que Deus deseja para vocês é para que vocês sejam felizes. Tudo isso é para o seu próprio bem. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que Deus, Ele deseja o nosso bem. Porém, para tal, nós precisamos entender o que Deus requer de cada um de nós. O que Deus deseja de cada um de nós. Da mesma forma como Moisés, ele fez essa pergunta para Israel. Israel que peregrinou por 40 anos no deserto, desde que saiu do Egito, peregrinou por 40 anos no deserto, e agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida, prestes a entrar em Canaã, desfrutar do melhor de Deus para eles. Moisés faz essa pergunta para Israel: o que o Senhor requer de ti? Essa pergunta, meus irmãos, ela pode e deve ser feita para nós hoje também. O que é que o Senhor requer da tua vida, meu irmão? O que é que Deus deseja da tua vida, meus irmãos? O que Deus deseja de você? O que Deus requer de cada um de nós para que nós possamos viver uma vida plena, para que nós possamos viver uma vida abençoada, para que nós possamos ser felizes? Sabe, meu irmão e minha irmã, vocês já ouviram isso muitas vezes. A vida nos ensina, e ao longo de toda a minha vida eu aprendi por experiência própria, que quando as coisas não vão bem comigo, é porque de uma certa forma eu decidi viver do meu jeito, é porque eu decidi andar seguindo as minhas próprias vontades, seguindo o meu próprio caminho. Eu deixei de lado o caminho de Deus, deixei de lado a vontade de Deus. E nessas horas, quando as coisas não vão bem, não foram bem comigo, porque eu deixei de considerar a vontade de Deus, eu precisei me arrepender por me achar a pessoa mais capaz, a pessoa mais inteligente para decidir a sua forma de viver, me arrepender por desconsiderar a vontade de Deus, me arrepender e voltar atrás, mudar os meus caminhos e andar nos caminhos do Senhor. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que a mensagem dessa noite também tem esse objetivo: fazer com que você deixe de viver do seu jeito e que você se esforce para viver do jeito de Deus, para que possa dessa forma experimentar a felicidade que Ele tem para cada um de nós. Deus, Ele deseja a sua felicidade, mas Ele deseja que a sua felicidade seja nele, seja em andar no caminho
dele. Ele deseja essa felicidade, uma felicidade que é fundamentada nele, uma felicidade que é firmada nele. E essa felicidade, ela glorifica a Deus. Essa felicidade, ela glorifica ao Pai. Para experimentarmos essa felicidade, nós precisamos entender o que Deus requer de cada um de nós. Vejamos, portanto, o que nos diz o texto de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 até o versículo 13. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus, para que nós possamos ser felizes, Deus, Ele requer, Ele deseja que nós tenhamos uma atitude de temor diante dEle. Essa é a primeira atitude desejada por Deus para as nossas vidas. Uma atitude de temor diante dEle. Temor, meu irmão e minha irmã, não quer dizer ter medo de Deus. Temor quer dizer reverência. Temor quer dizer honra. Temor quer dizer respeito. Temor quer dizer que Deus, Ele deve ser tratado com toda a nossa admiração. E Deus, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele é merecedor. Deus, Ele é digno de ser tratado dessa forma. E nós que somos seus filhos, nós devemos nos esforçar para tratarmos a Deus com toda a reverência que Ele merece. Nós devemos nos esforçar para nós admirarmos ao nosso Senhor Deus, para nós adorarmos reverentemente a Ele. Meu irmão e minha irmã, o mundo não teme a Deus, o mundo não reverencia a Deus, o mundo não respeita a Deus, o mundo não considera o desejo de Deus, mas nós que somos o seu povo, nós somos diferentes. O mundo não teme a Deus, mas essa igreja teme ao Senhor. O mundo não reverencia a Deus, mas na tua vida, meu irmão e minha irmã, e na minha vida, nós reverenciamos a Deus, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor de toda adoração, de toda reverência. O mundo não teme a Deus, mas na minha vida e na sua vida, meu irmão, Deus, Ele é temido. Ele requer isso do seu povo, Ele requer isso da sua igreja, Ele requer isso da minha vida e da sua vida. Esse é o primeiro desejo de Deus, que nós possamos temê-lo. A minha vida, meu irmão, a sua vida deve ser marcada. Guarda bem essa palavra, marcada. As pessoas, quando olharem para você, devem perceber que essa é uma marca na tua vida. A minha vida, a tua vida deve ser marcada por homens e mulheres que temem a Deus. Que temem a Deus porque conhecem o Deus a quem servem. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1, versículo 17, ele diz que nós que somos filhos de Deus devemos temê-lo. Pedro nos diz o seguinte: ora, se vocês invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós devemos andar em temor. A minha vida, a tua vida deve ser marcada, caracterizada por sermos homens e mulheres que temem ao Senhor. Essa é a primeira atitude desejada por Deus. Esse é o primeiro passo no caminho de uma vida feliz e plena, segundo a vontade de Deus. E a segunda atitude requerida por Deus é que nós possamos andar em todos os seus caminhos. Quando Deus pede que andemos nos seus caminhos, o que Ele deseja é que nós possamos ter um modo de vida diferente do mundo que não teme a Deus. Ele deseja que nós possamos ter um modo de vida diferente do mundo que não considera os seus caminhos. Moisés, quando escreveu essas palavras, quando falou essas palavras para o povo de Israel, Israel estava perto de entrar na terra prometida.
Israel fosse uma nação diferente. Deus ele desejava que Israel fosse uma nação santa, uma nação que andasse nos caminhos do Senhor. Ali em Canaã, a nação de Israel iria sofrer a influência de muitos outros povos, porém Deus desejava que Israel firmasse o seu pensamento, andasse nos caminhos dele, para que eles pudessem ser santos. Assim deve ser conosco também, meu irmão e minha irmã. Nós devemos andar nos caminhos do Senhor. O cristão, ele é diferente. Meu irmão e minha irmã, se você não estiver sendo diferente no mundo, então há algo de errado na tua vida. E essa é a oportunidade de você refletir sobre isso. Pensa se você está sendo sal da terra. Pensa se você está sendo luz do mundo. Porque foi para isso que Deus te resgatou. Deus resgatou Israel lá do cativeiro no Egito, para que aquela nação fosse uma nação santa. Deus te resgatou para que você seja um homem, uma mulher santo. Por isso ele pede para que nós possamos andar em todos os seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus, meus irmãos. Viver de acordo com a vontade de Deus nos leva a estudar a sua palavra, a examiná-la, a meditar na sua palavra, porque é a partir dela, a partir da palavra de Deus, que nós cristãos descobrimos qual é o caminho de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós temos a palavra de Deus e nós devemos usar a palavra de Deus diariamente. Nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. E além de termos a palavra, nós temos um grande aliado. Eu tenho esse aliado, você tem esse aliado, vocês, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Meu irmão e minha irmã, pense em quão glorioso é saber que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Eu lembro agora quando Jacó estava caminhando e ele teve uma visão lá em Betel, quando ele adormeceu, e ele teve uma visão de anjos de Deus descendo e subindo daquele lugar lá em Betel. E Jacó ele falou: esse lugar é a casa de Deus. E Jacó ali ele ergueu um altar ao Senhor, porque ali era a casa do Senhor. E hoje Deus habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus, você é casa do Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus habitando na tua vida. Deus ele lhe resgatou, Deus ele lhe deu o Espírito Santo, Deus ele lhe deu a sua palavra para que você possa andar nos caminhos de Deus e ser diferente desse mundo, e ser santo nesse mundo, e ser sal da terra desse mundo. O mundo que não teme a Deus, o mundo que não anda nos caminhos do Senhor, mas na minha vida e na tua vida, Deus ele é temido. Na minha vida e na tua vida, Deus ele é considerado, e nós nos esforçaremos para andar nos caminhos do Senhor, porque Ele deseja isso de nós. Tudo isso para o nosso próprio bem. Salmo 119, o salmista falando dos benefícios de quem considera a palavra de Deus. Logo no primeiro e segundo versículo desse salmo, o salmista diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam a Deus. Deus ele requer que possamos temê-lo. Essa é a primeira atitude desejada por Deus. E a segunda atitude desejada por Deus é que nós andemos em seus caminhos. E agora, em terceiro lugar, Deus
e servi-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, no significado de amar a Deus e de servi-lo de toda a nossa alma e com todo o nosso coração. E no meu entendimento, o que Deus deseja é que nós possamos ter prazer, ter alegria, felicidade quando nós estamos trabalhando para Ele, quando nós estamos fazendo a vontade dEle. Ele não quer, meu irmão e minha irmã, Ele não quer apenas o nosso serviço. Eu estou aqui como um mensageiro do Senhor, eu estou servindo ao Senhor, mas eu creio que Ele não deseja que eu apenas venha para pregar a Sua palavra, porque esse é um desejo dEle para a minha vida, porque esse é um serviço que Ele requer de mim. Ele deseja que eu faça isso, mas que eu faça isso com alegria, que eu faça isso com prazer, que eu faça isso com todo o coração e com toda a alma. Meu irmão e minha irmã, Deus não deseja apenas que estejamos no culto hoje, porque esse é um mandamento dEle. Ele não deseja que nós estejamos aqui apenas porque é um hábito que nós adquirimos. Eu tenho que estar lá na igreja no domingo, porque é um hábito, é algo que eu já estou acostumado a fazer. Ele quer que você esteja aqui, meu irmão e minha irmã, mas Ele quer que você esteja aqui de todo o coração e de toda a sua alma. Glória a Deus. Meu irmão, Deus deseja que você esteja aqui, mas Ele quer que o seu coração esteja ardendo por Ele, queimando por Ele, desejando estar em comunhão com Ele. Ele deseja o seu amor genuíno, sincero, verdadeiro. Ele deseja um amor de alguém que não quer estar em nenhum outro lugar, a não ser nesse lugar, a não ser na presença do seu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele deseja que nós possamos servi-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E sabe, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele deseja o seu amor. E Ele requer isso de cada um de nós. E eu fico me perguntando, eu fico pensando, por que Ele requer isso? Porque Deus deseja isso. Porque Deus deseja que eu o ame de todo o coração. Não basta apenas eu oferecer meus sacrifícios, minha adoração a Ele. Porque Ele quer que eu o ame. Porque Ele quer que eu ame e o sirva de todo o coração e de toda a alma. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que Ele requer isso de nós, que Ele requer que nós o amemos assim, porque é assim que Ele ama a cada um de nós. Deus, Ele deseja que nós possamos amá-lo intensamente, porque é exatamente assim que Ele te ama. Deus, Ele te ama imensamente, meu irmão. Se você acha que Deus não te ama dessa forma, se você acha que Deus não te ama imensamente, então você olha para essa cruz, e veja a maior prova do amor de Deus. Foi nessa cruz que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Foi para essa cruz que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós, para derramar o seu precioso sangue por cada um de nós. Ele fez isso porque Ele te ama imensamente e Ele quer que você o ame imensamente também. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo declara: mas Deus, Ele prova o seu grande amor por você. Deus, Ele prova o seu grande amor por você ao enviar Cristo para morrer por nós. Paulo continua dizendo: Ele enviou Cristo para morrer por nós quando nós éramos pecadores, quando nós zombávamos dele, quando nós fazíamos pouco caso dele, quando nós não o temíamos, quando nós não considerávamos os seus caminhos. Ele enviou Jesus para morrer por nós quando nós éramos pecadores. Essa é a prova do amor imenso de Deus por cada
de toda a sua alma. E Ele deseja isso. Sabe por quê? Ele deseja isso porque Ele quer o teu bem, porque Ele quer a tua felicidade. Deus requer que a sua igreja o tema. Deus requer que a sua igreja ande nos seus caminhos. Deus requer que a sua igreja o sirva de todo o coração e de toda a sua alma para o seu próprio bem, para a sua própria felicidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós devemos temê-lo, nós devemos andar nos seus caminhos, nós devemos servi-lo de todo o coração e de toda a nossa alma. E agora, para finalizar, em quarto lugar, Deus requer que nós guardemos os seus mandamentos e os seus decretos. O segredo aqui, a chave desse desejo de Deus para nós, está na palavra guardemos. Nós devemos sim conhecer os mandamentos e os estatutos de Deus. Nós devemos ir até as Escrituras para conhecer a vontade de Deus, para ler a palavra de Deus. Devemos fazer isso, mas nós devemos guardá-las no nosso próprio coração. E o sentido de guardar, meu irmão e minha irmã, o sentido de guardar aqui é semelhante ao que ocorre quando nós adquirimos um bem que nós consideramos de valor. Quando nós adquirimos uma casa, quando nós adquirimos um carro, nós queremos guardar esse nosso bem, nós queremos proteger esse nosso bem. Geralmente contratamos seguro para as nossas residências, nós contratamos seguro para os nossos carros, porque nós consideramos ele um bem de valor, e por isso nós guardamos, por isso nós protegemos aquele bem. Esse é o sentido de guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Nós devemos considerar a palavra de Deus preciosa demais, e nós devemos guardar a palavra de Deus, nós devemos proteger a palavra de Deus. Eu lembro certa vez do pastor, do reverendo e missionário Ronaldo Lidório, quando ele estava plantando uma igreja lá na África, na região dos Congombas. E diferente de nós, que temos a palavra de Deus em abundância, muitos aqui podem ter até mais do que uma Bíblia em casa. Alguns têm a Bíblia e também têm a Bíblia no seu telefone. Nós temos a palavra de Deus em abundância. Porém, ao plantar a igreja lá nessa tribo dos Congombas, eles não tinham a palavra do Senhor no seu dialeto. Eles não tinham o privilégio de ter a palavra de Deus como nós temos, para podermos examiná-la, para podermos estudá-la. E o pastor Ronaldo Lidório, ele conta que ele reunia num domingo as pessoas lá para estudarem a palavra de Deus. E viam gente de diversos lugares. E eles iam até o lugar onde o pastor estava para ensinar a palavra de Deus. E eles iam andando. Para vir para a igreja nós temos comodidade. A gente vem de carro, a gente vem de ônibus, a gente vem de Uber. Nós temos essa comodidade. Porém, eles não tinham essa facilidade. Além de não ter a palavra de Deus, eles tinham também a dificuldade da locomoção. Eles tinham que ir andando. E algumas vezes a jornada era de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. E o pastor Ronaldo Lidório conta a respeito de uma senhora, de um povo distante, mas que foi até o encontro para estudar a palavra de Deus. E quando chegou lá, ela estava alegre por poder estudar a palavra de Deus. E eles passaram o domingo estudando. E eles saíram de lá com alguns versículos da Bíblia decorados. E ela volta para a sua casa com alegria, porque estudou a palavra de Deus, porque decorou a palavra de Deus. Contudo, depois de alguns dias de jornada, ela retorna ao encontro do pastor Ronaldo Lidório. E ele, junto com a sua esposa, ele olha aquela mulher retornando e ele começa a ficar preocupado com ela. O que foi que aconteceu com essa mulher para ela estar retornando de viagem? E ela chega até ele
somos insensatos, nós somos tolos, se nós não estivermos guardando a palavra de Deus nos nossos corações. Deus, Ele deseja isso na tua vida, meu irmão e minha irmã, para o teu próprio bem. Glória. Aleluia. Certa vez o pastor Timothy Keller, ele contou de uma decisão que a esposa dele tomou, de ambos, todos os dias, à noite antes de dormir, orarem juntos. E ele falou para ela, às vezes não vai dar, né? A gente tem um dia tão corrido, talvez eu não esteja aqui contigo, talvez eu esteja em viagem, talvez você esteja em viagem, então nem sempre vai dar para a gente orar junto. E olha que o pastor Keller é um homem de Deus, pastor de uma das maiores igrejas em Manhattan, New York. E aquela esposa dele falou: se você tivesse uma doença e tivesse que tomar todo dia um remédio, e se você não tiver tomado esse remédio, você iria morrer, você deixaria de tomar esse remédio? Você faria isso, meu irmão e minha irmã? Você iria tomar aquele remédio todo dia. Você não iria esquecer de tomar aquele remédio. Meu irmão e minha irmã, eu falo isso porque nós temos a palavra de Deus. E nós não devemos passar um dia sequer sem considerar a palavra do Senhor, sem